Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai analisar um material um pouco fora da nossa curva habitual. Um pouco, né? Não é um estudo acadêmico, nem uma reportagem clássica. É algo com uma energia, assim, bem diferente. É uma análise veemente, quase um manifesto que vem de uma organização da sociedade civil. Exatamente. O texto é assinado por Mauro Silva, ele é presidente do Grêmio Ser-Sudeste, e o material foi pensado como um roteiro para um vídeo de denúncia. O título já diz tudo. Já dá o tom, né? Totalmente. O PL da dosimetria, a nova investida dos golpistas contra a democracia. É bem direto. E o que me parece fascinante nisso é que o documento já nos joga no meio de uma tensão. Ele traça uma linha muito clara no chão e basicamente nos pergunta: o que a gente está vendo aqui? É uma atividade legislativa normal, legítima, ou é uma manipulação política calculada para minar justiça? Sim. Então, a nossa missão hoje é desmembrar os argumentos que o autor usa para defender que é essa segunda hipótese. E é crucial, eu acho, a gente entender a natureza desse material desde o começo. Ele não finge ser uma análise jurídica neutra. Não mesmo. É assumidamente uma peça de ativismo cívico, tem um ponto de vista muito forte e um objetivo claro, que é alertar e mobilizar. Então, toda a nossa conversa vai focar nos argumentos que estão neste texto para a gente entender a lógica do autor. Certo. E ele não perde tempo. Logo de cara afirma que essa proposta legislativa está sendo costurada às escondidas do povo brasileiro. O senso de urgência é o que move tudo aqui. Ok, então vamos direto ao ponto central da denúncia. O que exatamente é esse projeto que a fonte chama de PL da dosimetria? Bom, o texto já abre com uma afirmação de muito impacto. Sim, eu vi. Ele diz que a proposta poderia reduzir, segundo os cálculos que eles apresentam, em até 90% as penas dos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. A linguagem é potentíssima. Fala em perdão indireto. E em salvo-conduto para qualquer golpista do futuro. Exato. O que é interessante aqui é o mecanismo que o documento alega está por trás disso. O projeto mexe na chamada dosimetria das penas. Dosimetria, certo. Em termos bem simples, é a metodologia, a matemática que um juiz usa para calcular a sentença final de alguém, sabe? Levando em conta o que agrava e o que atenua o crime. Ou seja, não é uma anistia direta, seria algo muito mais custoso politicamente. A mudança, segundo o autor, é mais sutil, quase técnica. Exatamente. E é uma área fascinante do direito porque é onde a letra fria da lei encontra a avaliação do juiz. É um ponto de alavancagem muito poderoso. Se você muda uma regrinha ali, o efeito cascata pode ser enorme, e é justamente o que o autor alega que está acontecendo. O uso de um ajuste que parece técnico para alcançar um objetivo político gigantesco. Entendi. O documento contrapõe a justificativa oficial, que seria corrigir exageros, com a intenção real, que seria, nas palavras dele, abrir caminho para reduzir drasticamente as punições. E a fonte fala em reduções que podem chegar a 80%, 90%. Isso é transformar uma sentença de, 10 anos de prisão em 1 ou 2 anos. É uma mudança de paradigma completa. Sem dúvida. E para não deixar dúvida sobre a gravidade que ele, o autor, atribui a esses atos, ele faz questão de resgatar um detalhe que considera gravíssimo das investigações. Qual? O texto afirma que entre os planos investigados estavam projetos de assassinato contra o presidente da República, o vice-presidente e também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Nossa, ao trazer essa informação, a estratégia do autor fica bem clara, né? Ele está dizendo, olha, não estamos falando de vandalismo ou de um protesto que saiu do controle. Exato. Ele está dizendo, na minha visão, estamos falando de uma conspiração de altíssimo nível contra a República. E é para isso que se quer reduzir a pena. Precisamente. Ele ancora a denúncia na consequência mais extrema possível para dar a dimensão do que, na perspectiva dele, está em jogo. Ele quer que o leitor sinta o peso do que estaria sendo perdoado. Ok, o que é chocante. Mas o que mais me intriga na argumentação dele é o porquê agora. O timing parece ser a chave de toda a tese que ele apresenta. Ele não parece acreditar em coincidências. De forma alguma. O texto lança a pergunta, né?
por que esse projeto aparece agora? E a resposta que ele constrói é que se trata de uma tentativa de reescrever a história. Reescrever a história como? A argumentação é que certos setores da Câmara, em vez de aceitar o resultado do processo judicial, estariam tentando usar o poder legislativo para, na prática, alterar o resultado. É uma acusação bem forte. Ele os retrata como se estivessem posando de defensores da justiça para a plateia, mas nos bastidores estariam operando para garantir a impunidade de aliados. Exato. Tem uma frase que o autor usa que sintetiza isso de uma forma brutal. Ele diz: isso não é debate jurídico, isso é manobra política. E se a gente conectar isso ao quadro geral que o texto pinta, a manobra teria um alvo principal, o poder judiciário. Ah, sim. Seria uma forma de o legislativo não apenas desafiar, mas na prática esvaziar o poder de sentenças já dadas pelo Supremo Tribunal Federal. É uma mensagem de força. E o documento do Mauro Silva é muito direto ao listar quem, na visão dele, seriam os únicos beneficiários. E eu achei curioso que ele separa os beneficiários em categorias. Ele não os trata como um bloco único. Ele lista primeiro os já condenados, depois os financiadores dos atos e, por fim, os políticos que, nas palavras dele, ainda sonham com a volta da desordem. Essa separação é interessante. A fonte dá a entender que esses grupos têm, talvez, motivações diferentes. A análise não aprofunda tanto nas motivações, mas a separação é muito estratégica. Ao listar condenados, financiadores e políticos, o autor cria a imagem de uma conspiração com diferentes níveis, sabe? O operacional, o financeiro e o ideológico. Exatamente. Ele está sugerindo que a lei não beneficiaria só quem estava lá na frente, mas toda a estrutura que, segundo ele, tornou os atos possíveis. E a conclusão dele é taxativa. Para o povo, para a democracia e para o Brasil, não haveria ganho nenhum, só perdas. Então, o autor posiciona o projeto não como uma questão de interesse público, mas como uma legislação de interesse privado de um grupo político. Se a gente aceitar essa premissa para continuar a análise do texto, quais seriam os efeitos dominós se isso virasse lei? O que realmente mudaria na prática, segundo ele? O texto é bem detalhado ao descrever o que ele considera serem precedentes perigosos. O primeiro, e talvez o mais óbvio, é que qualquer tentativa futura de golpe poderia ser tratada legislativamente como um mero exagero de pena. Entendi. Isso, na prática, normalizaria o ato de atentar contra a democracia. Reduziria o custo político e penal. Em outras palavras, a mensagem seria: tentem e, se falharem, o custo não vai ser tão alto. É um incentivo perverso na lógica do autor. Exato. O segundo precedente que a fonte aponta é mais técnico, mas igualmente grave. Que seria? O Congresso passaria a interferir diretamente em decisões judiciais individuais. Essa ideia de interferência do Congresso é um ponto muito sério. A fonte detalha como isso funcionaria. Seria uma lei retroativa que anularia sentenças ou uma pressão para o futuro? Porque isso muda a natureza da ameaça, né? O texto sugere que sim, a lei teria efeitos retroativos. Ela mudaria as regras do cálculo da pena para beneficiar quem já foi condenado. Entendi. Isso criaria um cenário onde o legislativo, por meio de uma lei genérica, estaria na prática legislando sobre casos específicos já julgados, o que abalaria profundamente a independência do judiciário. E o terceiro ponto que o autor levanta é mais amplo, quase filosófico. Ele diz que a democracia em si se tornaria frágil, negociável, condicionada a acordos de ocasião. Sim. E para dar impacto a essa ideia, ele faz uma pergunta retórica que resume toda a preocupação. Eu lembro dessa parte. É algo como: é isso que querem? Um país onde destruir patrimônio público, atacar instituições e ameaçar autoridades vira infração leve? Isso levanta uma questão importante, que é a mensagem que a aprovação desse PL enviaria para o país e para o mundo. O argumento central do autor não é só punir o que aconteceu, mas principalmente proteger o futuro. Certo. A mensagem implícita, na visão dele, seria de que crimes contra o Estado democrático valem pouco. E essa mensagem, na análise dele, enfraquece a própria República. Sinaliza que o custo de atacar as instituições
É baixo. É um ponto forte. E me parece que a estratégia do autor aqui é justamente mudar o foco, sair do passado e ir para o futuro. Ele está dizendo que a questão não é só punir o 8 de janeiro, mas prevenir um futuro 9 de janeiro, por assim dizer. Exatamente. A punição na lógica do texto tem uma função pedagógica para a sociedade. É para deixar claro quais são os limites do dissenso numa democracia. Ao reduzir drasticamente essa punição, o legislativo estaria, segundo o autor, borrando esses limites e tornando tudo mais perigoso. Então, se a mensagem é tão perigosa, faz todo sentido que ele não se contente em apenas denunciar. O texto não é só um lamento, ele avança para uma proposta de ação. Isso. Como ele propõe combater essa mensagem? Qual é a contranarrativa que ele quer construir? O texto dedica toda a sua parte final a uma convocação bem clara à mobilização popular. Mas ele é muito cuidadoso em delimitar os termos dessa mobilização. Como assim? Ele frisa repetidamente que ela deve ser sempre pacífica, organizada e dentro da legalidade. Não é um chamado à desordem, é um chamado ao engajamento cívico. E ele não fica só no campo das ideias, né? O documento detalha quais seriam essas ações, o que eu achei bem interessante. Não é um chamado vago do tipo, vamos protestar. Não dito nenhum, as sugestões são muito específicas. Ele sugere pressionar deputados, participar de audiências públicas, cobrar nas redes sociais, apoiar entidades democráticas e, por fim, como um último recurso, ocupar as ruas em manifestações pacíficas. E é interessante que ele menciona o artigo 5º da Constituição. Ele está, na prática, usando a própria lei fundamental para justificar a resistência a uma lei ordinária que ele considera ilegítima. É um movimento retórico poderoso. Poderosíssimo. Ao fundamentar o direito ao protesto no artigo 5º, ele enquadra a ação não como crime, mas como uma ferramenta legítima de defesa da República, e até como um dever cívico. Um dever. Sim, a argumentação que ele constrói é que, quando as instituições são ameaçadas por dentro, a participação cidadã vira não só um direito, mas uma responsabilidade para manter o sistema funcionando. Essa parte do texto funciona como um contraponto direto àquela ideia de que a participação política do cidadão se resume a votar a cada 2 ou 4 anos. A análise defende o engajamento constante, uma vigília. Isso. Tem uma frase que resume bem essa visão. A história ensina, democracia se defende com participação, não com silêncio. É isso. O documento argumenta que a democracia brasileira só resistiu a outros abalos porque uma parte da população se manifestou. Portanto, o chamado à ação é apresentado como uma continuação dessa tradição. O recado que o povo deveria enviar ao Congresso, segundo o autor, é muito claro, e ele escreve em tom de manifesto. Que seria? Não aceitaremos impunidade. Não aceitaremos retrocesso. Não aceitaremos que o Congresso vire refém de golpistas. Bom, recapitulando a análise desta fonte, então. A gente tem a descrição de um projeto de lei que o autor apresenta não como um ajuste técnico, mas como uma manobra política perigosa. Bem perigosa, na visão dele. O objetivo seria duplo. No curto prazo, garantir impunidade para crimes graves contra o Estado. E no longo prazo, criar um precedente que enfraquece as instituições. A resposta proposta no texto é uma mobilização cívica intensa, mas pacífica. Para fechar, o autor usa uma citação que resume tudo. Democracia não se pede, se defende. Sim. E ao final, o material que a gente analisou hoje nos deixa com uma reflexão que vai muito além deste projeto de lei específico. O documento, com essa posição forte e clara, nos força a pensar sobre uma questão fundamental. Qual seria? A questão que fica é: como uma sociedade democrática pode e deve discernir entre a legítima revisão de leis, que é parte vital do processo democrático, e o que o autor descreve como uma manipulação do processo para minar a justiça? Onde está a fronteira, né? Onde exatamente reside essa fronteira? Entre a evolução do direito e uma ação que ameaça os alicerces do Estado de Direito. O texto do Mauro Silva oferece a sua resposta, uma resposta bem contundente. Mas a reflexão sobre esses critérios, sobre como identificar essa fronteira, permanece como um desafio constante para a saúde de qualquer democracia.